A palavra dessa noite, já lançando luz ao tema que nós queremos falar, este é o caminho, andai por ele, está em Êxodo capítulo 3, naquele momento em que Moisés é chamado por Deus lá no meio da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 12, que servirá para a nossa reflexão. Livro do Êxodo, capítulo 3, versos 1 a 12. A passagem diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Livro do Êxodo, capítulo 3, versos 1 a 12. A nossa existência, a nossa vida, ela é marcada por começos e também recomeços. Existe uma diferença muito sutil entre uma coisa e outra. Nós recomeçamos aquilo que um dia começamos e não deu certo. É um novo começo. Mas o começo não, o começo é inaugural. Ele é a nova experiência. É o momento singular, é o primeiro tempo da experiência. Horácio, um dos pensadores da Roma antiga, disse assim: quem começou tem metade da obra executada. E de fato esse pensamento, ainda que filosófico, ele tem muito a ver com a nossa vida, especialmente a nossa relação com Deus. Porque quando você começa alguma coisa, especialmente se você começa sob a direção de Deus, provavelmente você está dando um passo de fé. Provavelmente você está dizendo que crê nesta companhia de Deus, nesta direção de Deus. Portanto, começar alguma coisa realmente é como se nós realizássemos metade da obra. A diferença entre recomeçar e começar está fundamentada, portanto, apenas neste aspecto, neste detalhe, a novidade. O começo pensa, deseja e ambiciona algo novo. O recomeço trata de experiências e ocorrências já experimentadas. Nessa experiência de começo, há duas grandes possibilidades. A possibilidade de que o começo seja algo meu, próprio, algo que nós mesmos iniciamos, mas há também o começo que é começado, iniciado, que é dado a partida pelo próprio Deus. Eu diria que este começo, Deus não pede licença, Ele nos empurra para o começo, Ele nos leva a um novo tempo, a que chamamos começo, onde Deus inicia um novo momento na história. A maravilha da sarça ardente, aquela planta que se queimava e não era consumida, lá no Monte Horebe,
quando Deus se manifesta a Moisés, ela contrasta com o assombro do chamado. Moisés, quando viu a sarça se queimando e não se consumindo, ele próprio propôs ao seu coração: eu vou até lá e vou ver essa maravilha, que coisa espetacular, que coisa linda, fascinante. Mas ao ouvir a voz de Deus, a coisa muda de figura. Porque depois de Deus se apresentar a Moisés, ele vai mostrar para ele os seus propósitos. Esta sarça que se queima e não se consome, e esta voz que se manifesta diante de Moisés, abrindo para ele um novo começo, ela tem basicamente dois destaques teológicos. Primeiro, a transcendência de Deus, aquele Deus que existe por si só, que não depende de coisa alguma, é a chamada aceidade de Deus. É aquele Deus que não pode ser alterado, é aquele que está acima de tudo e de todos. Deus é transcendente, Ele é extra-vida, Ele está acima da vida. E também a imanência de Deus, é aquele Deus que se relaciona, que faz uso de tudo aquilo que Ele criou. A natureza tem uma ordem estabelecida por Deus, mas Deus se manifesta fazendo uso da natureza. A vida humana é a mesma coisa. Moisés ouve o chamado de Deus para começar algo desafiador: tirar o povo do Egito, o povo de Israel, da escravidão do Egito, que já durava mais de 400 anos. Se o seu desafio, ou se o desafio é começar, o desconforto há de encontrar. Qualquer começo é desconfortável. Tudo que se inicia, especialmente envolto nesse caráter de novidade, de experiência nunca vivenciada, de algo nunca experimentado antes. Tudo que é novo traz uma série de dificuldades no nosso coração e no nosso ser. É o que acontece com a vida de Moisés. Eu não sei se 2007 já trouxe alguma novidade para a sua história, para a minha história. Eu não sei se 2018 teremos outras modalidades de novidades para a nossa história, mas se o desafio é começar, nós vamos encontrar desconfortos. À luz da palavra e da experiência de Moisés, eu aprendo aqui algumas lições. Porque todo começo é marcado por duras e difíceis expectativas. A palavra diz ao coração de Moisés, no verso 10, vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Observe bem os detalhes da palavra de Deus. Eu te envio a faraó. Você vai se deparar com um grande enfrentamento, com uma grande luta. É novidade para você. E você não só vai enfrentar o faraó, mas vai tirar o meu povo de lá. Ele teria que gerir, dirigir, caminhar com uma nação debaixo dos seus cuidados. E outro detalhe, no deserto. Ao ouvir do Senhor acerca de seus planos, Moisés vai ao chão. Se antes ele ainda estava maravilhado, extasiado, sobre os efeitos da sarça que não se consumia, agora rapidamente o seu semblante, o seu pensamento são mudados. Moisés teme, exatamente em suas expectativas, porque desconhecia o que viria à frente, os dias vindouros. O seu coração não tem paz ao idealizar, imaginar esse futuro, o que vem pela frente. Quando Moisés recebe o chamado de Deus, o seu coração apenas elabora, pensa, medita sobre o lado sombrio deste desafio do seu ministério. Faraó, seu poder, seu exército, a nação inteira de Israel e um deserto que engolia as pessoas vivas. O que acontece nesse episódio é também o que acontece na sua e na minha experiência, especialmente quando algo novo é iniciado. Em essência, o que ocorre com Moisés é o que ocorre conosco. Há aqui na experiência dele um olhar que só percebe as coisas inconvenientes. Você vai começar alguma coisa e você só observa aquilo que não convém, aquilo que não traz esperança, que não traz alegria, que não traz segurança, que não traz paz.
É o olhar também que só percebe dificuldades, fardos dos mais diversos. O que prevalece na mente, na imaginação, é o laborioso, o operoso, o dificultoso. Esse olhar é também um olhar que parte de si mesmo. Ele usa a si próprio, imaginando a razão ou a causa do seu sucesso nele mesmo, do seu bom êxito. Moisés pensa assim: quem sou eu? A partir de si mesmo, ele não vê nenhuma chance de realizar aquilo que Deus havia comissionado à sua vida. O olhar de Moisés é um olhar que vê só os inimigos, só os objetos do seu enfrentamento, especialmente como sendo maiores do que o próprio Moisés, mais fortes do que ele, mais competentes do que ele. É um olhar que só vê os novos caminhos como sendo absurdos. Um pouco mais à frente, quando os espias são enviados para espiar a terra, eles veem que a terra é boa, que farta de leite e mel, mas ela está infestada de gigantes. E a concepção que eles fazem de si mesmos é que nós somos como gafanhotos diante deles. É o olhar, é a perspectiva. Mas Moisés havia se esquecido, como tantos de nós faz frequentemente, se esqueceu que este seria o caminho de Deus para dar um novo sentido à sua vida. Esse começo, na verdade, tinha sido elaborado dentro do coração de Deus para dar um novo sentido à vida de Moisés. A princípio, Moisés prefere o caminho do pastoreio, que tem maiores garantias, afinal de contas, enfrentar anciões de Israel, enfrentar Faraó, enfrentar um deserto desconhecido, não tinha garantia nenhuma. Todo começo é assim. As nossas expectativas são sombrias. Aí Deus faz uma pequena correção no versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Os caminhos novos contam agora com novas realidades. Ele conta com a presença atuante do Senhor. Neste caminho o Senhor estaria com Moisés, e ao estar com Moisés, ele lhe oferece sabedoria, lhe fortalece a fé, encoraja o seu coração, reanima a sua alma. Neste novo caminho, o Senhor agiria com mão forte contra o próprio império de Faraó. Ele fará o que Moisés não pode fazer. Neste novo caminho, Deus vai corrigindo as perspectivas de Moisés. Elas são trabalhadas e orientadas por eventos mais otimistas. Se o desafio é começar, o desconforto há de encontrar, porque todo começo é marcado por duras e difíceis expectativas. Segunda lição: porque todo começo é marcado por rápidas e profundas mudanças. Da noite para o dia, de um instante para o outro, as coisas mudam completamente. De cor, de significado, de gosto, de noção, de sentido. Rapidamente. Moisés, a princípio, resistiu muito às mudanças propostas pelo Senhor. Ele teve dificuldades de desprender-se do seu mundo e das suas realidades. Até então, muito confortáveis, diga-se de passagem. Ele já estava habituado, acostumado. Diz o verso 11 que Moisés responde a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó? Quem sou eu para tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para passar por todo esse processo de mudança? Moisés tem em seu coração a decisão de um não, que por ora pretende encerrar com todos os propósitos de Deus para a sua vida. Olha que coisa. Se antes ele estava maravilhado com a sarça, ele não se empolga tanto com os propósitos do Deus da sarça. Ele não se encanta com as ideias de Deus, os planos de Deus. Ele estava disposto a encerrar com isso. Sou pequeno e fraco demais, não posso estar diante de Faraó, não tenho poder para retirar os israelitas do Egito, não tem conversa, não tem negociação. Na verdade, o que Moisés não queria era mudança alguma em seu ritmo de vida. Estava tudo muito bem assim. Ele não desejava nenhum tipo de alteração daquilo que já lhe era habitual.
Moisés estava ali acostumado, ambientado, acomodado à vida do deserto, com o pastoreio. Afinal de contas, foram 40 anos fazendo a mesma coisa, no anonimato, na solidão, no esquecimento e numa rotina sem viés algum. Todo dia a mesma coisa. 40 anos. Ao olhar a possibilidade de começar alguma coisa, Moisés adota um espírito depreciativo, que está muito presente no coração do homem moderno. Quem sou eu? Olha onde eu estou. Como se isso fosse determinante para o sucesso ou fracasso. É importante saber, e Deus vai mostrar isso, que para o Senhor não importa quem está partindo, e nem de onde ele está partindo. O que importa é que Deus está junto conosco em qualquer começo. Deus não chama Moisés por causa da sua habilidade, dos seus recursos, da sua inteligência, da sua maestria, da sua coragem. Não, Deus chama Moisés exatamente quando ele estava completamente desvalido, sem um recurso sequer, nem prática, nem experiência, completamente vazio. Moisés, de certa forma, foi bastante egoísta. Aliás, o egoísmo é uma coisa muito mais presente do que nós imaginamos. O egoísta não é aquele que quer todas as coisas para si mesmo, que não quer dividir as coisas. Egoísta é aquele que quer a si próprio para si mesmo, também. É aquele que não quer se oferecer, que quer continuar vivendo apenas para si mesmo, não quer enfrentar coisas novas, não tem interesse em coisas complicadas. Moisés queria manter-se ali sossegadamente, sem grandes preocupações, queria uma vida sem qualquer envolvimento e sem qualquer movimento. E o resultado é que ele vivia descrente, desencorajado, apagado, inerte e escravizado por aqueles poucos metros quadrados de um deserto, vivendo basicamente de uma atividade rural como cuidador de ovelhas, nada mais que isto. O método do Senhor para mover Moisés é exatamente chocar Moisés com o novo. Algo muito grande. Cuidar de ovelha, ficar no deserto, tranquilo, você sozinho, não tem nenhuma amolação, nenhum incômodo, vai lá, leva para a água, leva para comida, leva para a água, leva para o pasto. De vez em quando, toca aqui, toca ali, aquela vidinha tranquila. Deus faz o contrário. O verso 1 diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, mas ali o Senhor aparece para ele no meio de uma sarça, e ele se impressiona com a presença de Deus, e Deus diz para ele: hoje você vai sair daqui, e vai a Faraó, vai aos anciãos de Israel, vai se declarar a eles, vai se apresentar a eles, e depois disso, você vai se apresentar a Faraó, e você vai tirar o meu povo do Egito. Chega de ser pastor de ovelhas. Acabou, Moisés, a vida boa, a vida tranquila, sossegada. Acabou o seu não envolvimento, a sua exclusividade. Agora você será um homem inclusivo. Agora você será um homem dedicado, serviçal. A sua vida vai ser usada para abençoar outras mais. Se o desafio é começar, o desconforto há de encontrar, porque todo começo é marcado sim por duras e difíceis expectativas. Todo começo é marcado por rápidas e profundas mudanças. E a última coisa, porque todo começo é marcado por complexas exigências. Quanto às exigências do chamado de Moisés, as responsabilidades, isso ele tinha conhecimento. Ele sabia de todas elas. Ele não sabia nada de como isso ia acontecer, mas ele sabia qual era o teor das exigências, das responsabilidades. Enfrentar o povo, os anciãos, enfrentar Faraó e depois enfrentar um deserto. E olha que Deus nem disse para ele que ele ficaria 40 anos nesse serviço. Aliás, a viagem não passava de 4 meses. 4 meses era possível atravessar o deserto com essa multidão. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Capítulo 4, verso 1. Moisés se sentia desautorizado. Depois,
ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Capítulo 4, verso de número 10. Ele se sentia limitado. Depois ele disse para Deus, Senhor, peço-te que envie-os outra pessoa. Capítulo 4, verso 13. Ele se sentia facilmente substituível. São as desculpas de Moisés. Mas, na verdade, essas desculpas, o corpo delas, o design dessas desculpas foram tentativas de esconder os seus medos e temores. E diante de exigências e responsabilidades, isso é muito comum. Seja na vida espiritual, no seu trabalho, nos enfrentamentos do dia a dia. Esse curso é muito difícil. Esse treinamento eu não dou conta. Mas isso aí é muito elevado, isso é muito exigente. Toda exigência, toda responsabilidade eleva certo grau de temor dentro de nós. A prática de Moisés é a prática comum também entre nós. A primeira delas é do evitamento. Nesse sentido, evitar é o melhor caminho, é o mais rápido. De certa maneira, é o mesmo que acovardar, perder a coragem. Moisés está completamente sem coragem. Ele vive ali preso, embaraçado, detido. Ele não quer desistir do caminho que ficou para trás. E nem tampouco se interessa, se declina, ama, se apaixona pelo caminho que desponta à frente. Ele também vive aquém de tudo que é possível viver. Olha que coisa interessante. Se Moisés ficasse ali no deserto, por mais 40 anos, porque ele viveu 120 anos, ele estava com 80 anos nessa época. Se ele ficasse ali mais 40 anos, Moisés teria morrido no esquecimento. Ele não teria desenvolvido todo o seu potencial de vida. Ele não teria sido a pessoa que ele foi. Ele não teria experimentado as grandes realizações. Ele não teria sido objeto dos maiores eventos da história de Israel. Ele estaria vivendo aquém. E nenhum de nós é chamado em Deus para viver aquém. Ele vivia aquém de tudo que era possível viver. Há um impedimento de que a vida seja plenamente vida. Há prejuízos, reduções, achatamento, encurtamento. O que fazer então diante de tanta exigência e demanda, tanta responsabilidade do caminho? Deus dá as dicas a Moisés. É preciso enxergar Deus, o Senhor, de maneira mais profunda e completa. Até então Moisés apenas viu uma sarça se queimando e não se consumindo. Até então Moisés apenas olhava para si mesmo, diante dos desafios. Aqui ainda, nesse tratamento de convencimento de Deus, Moisés vai perguntando, vai tirando o corpo fora, tentando driblar Deus, e Deus fala para ele assim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você faz isso, faz aquilo. Mas o povo de Israel não vai acreditar em mim, faz assim, põe a mão no peito. Aí a mão dele ficou leprosa. Joga teu cajado no chão, virou uma serpente. Você vai se apresentar com todos esses sinais diante do povo de Israel. Para que Moisés não tivesse dúvida, e vou dizer uma coisa muito importante para você, esses sinais era para impressionar Moisés, e não o povo de Israel. Moisés estava sem coragem, com medo, intimidado, e ele precisava enxergar Deus de maneira mais completa e profunda. É impressionante como as pessoas querem ver sarças, querem ver mão leprosa, querem ver cajados transformando em serpente, mas poucas pessoas veem o Senhor. Prova disto é que nos seus enfrentamentos, no meio das suas exigências, das suas dificuldades, elas demonstram medo excessivo, temor, são desencorajadas. Deus está dizendo para Moisés que ele precisa melhorar o coração e a mente. Você precisa e eu preciso melhorar os nossos corações e a nossa mente. Nós precisamos disto, porque ali está o celeiro, ali está a produção de sentimentos e pensamentos. A nossa mente e o nosso coração são os criadores, são os inspiradores de nossas ideias. E nesse sentido surge uma experiência muito comum, o pessimismo.
E às vezes o pessimismo é quem tem dado as ordens. Deus vai reorientar os pensamentos e os sentimentos de Moisés. Depois Deus faz uma coisa necessária na sua vida e na minha vida também. É preciso ampliar a fé. Moisés passou muito tempo no deserto, acostumado, habituado à rotina dos seus afazeres. Moisés não foi exigido em fé enquanto pastor era. Já imaginou que o novo, o começo, pode ser Deus tentando exigir mais de você, para você crescer em fé? Porque se a gente continua lá no deserto, cuidando do rebanho, da água, da comida, da água, da comida, da água, da comida, e passam 40 anos. Não tem exigência nenhuma. Agora não. Agora ele precisa exercer e exercitar a sua fé. Precisa crer, precisa confiar, precisa se entregar a Deus. Deus está dizendo, é preciso ver a vida sob os olhos da oportunidade. E essas oportunidades especiais são aquelas fundamentadas nos propósitos de Deus. A pergunta que se faz é, o que é que o Senhor pretende neste novo caminho? O que é que o Senhor permitirá na minha vida, nas circunstâncias, neste novo caminho? Outra pergunta, o que Deus pretende com este caminho difícil, laborioso, tedioso, desafiador, intimador, e especialmente, o que o Senhor fará neste caminho? Porque o caminho tem o Senhor do caminho. Quando eu começo alguma coisa nova, não é um caminho meu apenas, é um caminho do Senhor para mim, porque Ele está abrindo esse caminho, e Ele estará no caminho, e Ele fará coisas no caminho. Essas questões devem estar sempre alicerçadas numa certeza: o Senhor é o Senhor do começo, e é também o Senhor no começo. Ele é o Senhor do começo, e Ele é também o Senhor no começo. Se o desafio é começar, o desconforto há de encontrar, porque todo começo é marcado por duras e difíceis expectativas. Todo começo é marcado por rápidas e profundas mudanças. E todo começo é marcado por complexas exigências e responsabilidades. O fim que agora celebramos, final do ano, em forma de gratidão e louvor a Deus, não pode desprezar o começo de muitas outras experiências. Algumas já começaram, outras hão de começar. As atenções do coração, neste dia especialmente, se voltam mais para aquilo que ainda virá. Mesmo que ainda estejamos sofrendo dores, pesares, pesos do que já se foi. Mas o seu coração e meu coração sempre olha para frente, o que virá. O desafio, portanto, é começar o ano, e quem sabe sonhos, os seus projetos, os seus ideais, e especialmente os propósitos de Deus, sempre na dependência plena do Senhor. Quando nós vivemos e começamos as coisas em plena dependência do Senhor, nós não precisamos de explicações para nada. E também não precisamos temer coisa alguma, porque Ele é o Senhor do começo, e Ele é o Senhor no começo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, e que 2018 seja muito melhor para todos nós do que foi 2017. Que Deus te abençoe. Amém.